O empate colorado foi conquistado no apagar das luzes, em um lance ocasional de bola parada onde Wanderson aproveitou o rebote para colocar a bola no fundo da rede. Entretanto, isso não mascara a atuação tenebrosa que o Internacional teve durante toda a partida, sendo colocado na roda pelo time reserva do Atlético Paranaense, que não tem absolutamente nada demais. Uma equipe perdida com um treinador que errou nas substituições e errou também nas escalações. Entretanto, um treinador que também foi refém de erros cometidos pelo departamento de futebol, que fazem com que o time neste momento esteja completamente enfraquecido, desmantelado. O Inter se escapou, porque neste momento era pra gente estar falando sobre uma derrota acachapante. E sim, o Z4 ainda assusta no Campeonato Brasileiro. A gente fala sobre o empate colorado contra o Furacão, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. O Inter empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense. Só que o resultado, ele mascara uma das piores atuações do Internacional no ano, no estádio Beira-Rio. Um time que não só foi inferior ao fraco reserva do Atlético Paranaense, mas um time que começou a se deteriorar com a partida em andamento e em determinado momento da segunda etapa escapou de tomar uma goleada para o, repito, fraco reserva do Atlético Paranaense. Um técnico que ainda está perdido, um elenco que não consegue encontrar forças para reagir e um time, um grupo, um departamento de futebol que traz diversos erros. A gente pode começar a falar sobre o que foi colocado à disposição do Roger para esse jogo. E claro, o Roger sim já começa a ter culpa e eu vou chegar lá. Mas a gente precisa destacar que o Inter está se desmantelando em meio à temporada. O Vitão não jogou hoje porque está sendo vendido, o Bustos foi vendido, o Arangues rescindiu o contrato, o Maurício foi vendido, o Gumalo foi vendido. Não chegou absolutamente ninguém a não ser o zagueiro uruguaio, e isso colocou o time numa situação da qual foi obrigado a escalar um zagueiro que chegou quarta-feira em Porto Alegre e que jogou 4 partidas na temporada inteira, sendo que esses 4 jogos foram pelo time B do Hertha Berlim, porque ele estava se colocando em recuperação de uma lesão. Esse jogador ele teve que ser titular do Internacional nessa partida. Aí tu olha pro banco, o time do Inter no banco era um goleiro, reserva, aí tinha um zagueiro de 17 anos, o René, que ninguém sabe o que tá fazendo no Beira-Rio ainda, porque todo mundo sabe que vai embora, não tinha jogadores de meio campo, 4 centroavantes, uma bagunça. O time do Inter como um elenco, como um clube de futebol, um departamento de futebol, é uma bagunça. E aí a gente vai pro campo, o Inter começa em um jogo de lá e cá com o Atlético Paranaense, muitas falhas defensivas, um time extremamente vulnerável do ponto de vista defensivo e um time que teve uma semana para trabalhar e o Roger não conseguiu espremer grandes evoluções desse time. O time do Inter estava frágil e a gente viu isso já no primeiro tempo, mas conseguiu construir o gol. No belo passe do Gabriel Carvalho, que é a única grande notícia que tem nesse time, Wesley sai na cara do gol e toca na saída do goleiro do Atlético Paranaense para, vamos lá, colocar o Inter na frente do placar contra um time fraco, que é o Atlético Paranaense. Mas, por incrível que pareça, esse time fraco do Atlético Paranaense começa a empurrar o Internacional para o seu campo defensivo. E aí a gente começa a colocar a culpa no Roger. Porque, de novo, o Inter tem uma postura, como teve contra o Palmeiras, de chamar o adversário, de recuar demais, de ter o seu adversário completamente no seu campo ofensivo e ser amassado. O Inter foi, ainda no primeiro tempo, depois que fez o gol, amassado pelo Atlético Paranaense. E, obviamente, naturalmente, o gol ele chegaria. E o gol chegou ainda na primeira etapa. Num bate-rebate, a bola é chutada pelo jovem, revelação, jogador do Atlético Paranaense, desvia no Igor Gomes, engana o Rocher e entra. O Rohel, mal, o cara tá completamente desembocado. Não era pro Rohel estar num jogo como titular hoje. O Bernabé hoje apresentou falhas defensivas importantes. O Igor Gomes, mal também. Aí tu vai pro meio-campo, Thiago Maia e Bruno Henrique inoperantes. A única notícia positiva, de fato, era o Gabriel Carvalho, que é um garoto, ele tem 16 anos. Logicamente ele ia errar. E assim foi o Inter no primeiro tempo. E no intervalo o Roger muda.
O Roger bota o Bruno Gomes na vaga do Igor Gomes e o time do Inter piora, mas piora muito. Porque não chegava pelo lado direito, não marcava pelo lado direito, não tinha construção de jogadas, o Inter não tinha nada. E o Atlético chegou ao gol da virada naturalmente. Um lançamento do Zapelli nas costas do Bernabé, que levou uma bola nas costas inacreditável para o Canóbio tocar na saída do Rocher e fazer o 2-1. E o que a gente viu depois do gol de 2-1 do Atlético Paranaense foi um filme de terror. O time do Inter, depois do segundo gol do Atlético Paranaense, foi um time de pelada, onde estava completamente desorganizado, estava tomando uma roda do Atlético Paranaense, e a única esperança que o Inter tinha era dar a bola em um garoto de 16 anos para ele resolver sozinho. O Gabriel Carvalho jogou sozinho no segundo tempo. Ele pegava a bola e tentava driblar 8 jogadores do Atlético Paranaense, porque essa era a única solução em mente do Internacional, que era um arremedo de time, como tem sido ao longo da temporada. O Inter foi um arremedo de time no segundo tempo, um time de pelada, um time de horário, um time de futebol de churrasco, e levou um rodeão, um arrodeão do Atlético Paranaense. Bom, vocês sabem o resultado. O Inter não conseguiu criar absolutamente nada, só que o Atlético Paranaense é tão fraco que não aproveitou as oportunidades que teve. O Atlético Paranaense é tão fraco que o Rocher salvou em algumas oportunidades, o Atlético Paranaense chegava no gol do Inter e não aproveitou. E aí na base do Bumba Meu Boi, o Roger empilhou centroavante lá na frente, botou até o Ricardo Matias, garoto que estreou hoje com a camisa do Internacional, uma cobrança de escanteio, o Alário cabeceia e o Inter acha um gol, que assim, é do treinador do Atlético Paranaense, dá uma bronca em todo mundo pelo fato do Atlético não ter furado a bola, não ter acabado com o jogo. É inacreditável o Atlético ter levado o gol que levou, mas levou. E o Inter conseguiu, na Bacia das Almas, empate contra o poderoso reserva do Atlético Paranaense. Mas o empate ele não pode mascarar, primeiro, que o time do Inter é horroroso. O time do Inter é ruim. O Roger não conseguiu evolução nenhuma ainda. O que havia apresentado de evolução contra o Palmeiras se perdeu hoje contra o Atlético, em um clube que está completamente bagunçado no seu departamento de futebol, de um técnico que não achou soluções, de jogadores que estão muito abaixo da crítica. E um time que está 12 jogos sem ganhar e que está com o Z4 batendo na porta. É terra arrasada no Internacional. É preocupante. É assustador o que a gente viu hoje no Beira-Rio, mesmo com um ponto bravamente conquistado no apagar das luzes. A gente vai voltar com toda a repercussão do empate colorado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal.